Falamos agora com Alfredo Teixeira a propósito da realização da Escola de Verão de Teologia. Teixeira, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Fora do mundo não há salvação. O que é que se pretende com esta proposta de reflexão? Muito boa tarde. De facto, esta Escola de Verão da Faculdade de Teologia dá seguimento a uma primeira edição que realizámos no ano passado, centrada sobre Paulo e sobre a importância de Paulo na construção do cristianismo e também na construção de alguns dos valores fundamentais que, enfim, caracterizam a nossa civilização. E dá uma forma esse objetivo, que é de pensar a fé cristã no espaço público, pensar o contributo da mundividência cristã para a construção deste espaço comum em que vivemos, continua a ser, de facto, fundamental. E, nesse sentido, fora do mundo não há salvação, é talvez uma expressão que parece provocatória, mas ela tem um substrato interessante. Por um lado, ela liga-se a uma frase histórica, enfim, que foi comentada ao longo dos séculos, muitas vezes com sentidos, enfim, diversos, uma afirmação de Cipriano de Cartago: fora da Igreja não há salvação, e, portanto, tendeu a ser lida, embora no seu contexto ela tem, se calhar, um sentido um pouco mais aberto, mas ela foi lida historicamente como uma afirmação de uma certa exclusividade da Igreja em relação à salvação. Curiosamente, na recepção do Segundo Concílio do Vaticano, um teólogo que tinha participado muito na construção das linguagens do concílio, um teólogo dominicano, holandês, Cyril Lebecks, numa das suas obras, em que reflete sobre aquilo que é ser cristão, na cultura contemporânea, como que dá a volta a essa frase e diz agora: fora do mundo não há salvação. Curiosamente também, numa entrevista recentemente publicada, numa entrevista de Frei Bento Domingues, também dominicano, recentemente publicada num livro que foi organizado pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Faculdade de Teologia e o CRC, o Centro de Reflexão Cristã, enfim, uma importante associação cívica e cristã. Que é um dos coordenadores, aliás, desse livro, não é? O Alfredo Teixeira. Sim. De facto, o título dessa obra é precisamente Fora do Diálogo não há salvação. Portanto, estamos aqui num universo de glosas, mas que, em todo caso, comentam algo de essencial naquilo que é o código genético, de alguma forma, do cristianismo. E onde é que nos colocam, de facto, estas propostas e estas novas conjugações dessa afirmação, que foi, de facto, debatida e refletida durante muito séculos a fio? Há aqui pertenças que são cada vez mais alargadas, de onde decorre também essa convicção de que a salvação também tem ela um espaço cada vez mais alargado? Assim, no fundo, o que está em causa é pensar que a proposta cristã é uma proposta claramente de transformação do mundo. Diríamos que, de alguma forma, a fé cristã pode ser pensada a partir desta perspectiva, um modo de habitar o mundo. E, obviamente, habitar implica habitar com os outros. Se, de alguma forma, historicamente, alguns aspectos do cristianismo foram, por exemplo, pensados como fuga do mundo, como propostas que visavam como que retirar do mundo aqueles que aderiam à fé cristã, em todo o caso, quando nós observamos figuras como Pedro, Paulo, nós percebemos claramente que o anúncio da fé cristã é um anúncio que escolhe o mundo, escolhe a cidade. Desde a primeira hora, não é? Sim, desde a primeira hora. E isso, de alguma forma, contamina a própria pregação cristã, nesse sentido de valorizar a história, de valorizar as dimensões até políticas de experiência da fé. Enfim, recorde-se um facto tão simples quanto este. Nós temos o testemunho claro nos documentos das igrejas primitivas de que, desde muito cedo, os cristãos rezam pelos governantes. Mesmo, porventura, até em contextos de perseguição,
os cristãos, as comunidades cristãs, rezam pelos governantes, ou seja, têm esta preocupação daquilo que é o cuidado, enfim, do espaço comum que construímos. E, portanto, nesse sentido, esta escola de verão, enfim, em 4 etapas, vai procurar mostrar como, a partir de diferentes perspectivas, nós podemos ver a fé cristã nesta lógica. A partir também de diferentes perfis, de diferentes figuras que marcaram a história, não necessariamente a história cristã ou católica. Desse ponto de vista, nós temos um itinerário bastante curioso. Vamos começar por um clássico, enfim, uma obra e um autor que de facto marcaram a consciência deste problema, enfim, já na nossa modernidade. Enfim, em 1904, portanto passam agora 120 anos, o Max Weber, um sociólogo alemão que estudou muito não só o protestantismo, mas também outras tradições religiosas, publicava precisamente esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele procura mostrar como, de facto, uma determinada crença calvinista teve tanta influência na construção de um determinado modelo de sociedade e de economia. Mas logo na segunda sessão vamos confrontar-nos com uma obra do Henrique Dussel, um filósofo argentino que foi muito influente numa certa compreensão filosófica da teologia da libertação. Também assinalo que faleceu no ano passado, em 2023, portanto, nesse sentido é também para nós uma homenagem. E ele escreveu um livro muito curioso sobre as metáforas teológicas de Marx. Ou seja, ele analisa o modo como Marx pega em muitas figuras bíblicas, em particular na literatura profética, e como usa essa sabedoria bíblica para interpretar os contextos que ele vivia, os contextos que ele critica do ponto de vista da desigualdade, da injustiça, e nesse sentido é muito curioso ver como, enfim, estando ele nessa altura já afastado da sua fé original, a fé judaica em que ele tinha sido educado, no entanto, essa mundividência é particularmente ativa no modo como ele, de facto, lê a realidade. Na terceira sessão, vamos nos confrontar com uma figura notável do Portugal contemporâneo, enfim, no contexto destes 50 anos da Revolução dos Cravos, a Maria de Lourdes Pintacilgo, uma mulher que continua a ser a única mulher que tivemos como primeira-ministra de um governo de Portugal, enfim, uma mulher católica presente em muitos dinamismos internacionais, também, obviamente, não confessionais, e que tem uma particular relação, do nosso ponto de vista, com o espírito deste pontificado do Papa Francisco, já que grande parte do seu pensamento se desenvolveu em torno da ideia de cuidado e também de uma outra expressão que é muito idiomática nela, que é a expressão o querer comum, que no fundo eu diria que é uma outra face da expressão casa comum. E por isso mesmo culminaremos esta trajetória com uma abordagem do pontificado do Papa Francisco, a partir sobretudo da Laudato Si, da Fratelli Tutti, mas sobretudo enfatizando esta característica fundamental deste discurso, que é de facto encontrar no mundo, na história, o lugar onde tem de ser dita a fé cristã, e, portanto, valorizando, a partir desta perspectiva, fora do mundo não há salvação. Sessões para este mês de junho, no dia 5, 12, 19 e 26, não é? Que metodologia vai marcar, muito brevemente, que metodologia vai marcar esta? Sim, nós privilegiamos nesta escola de verão um modelo que distingue bastante daquele modelo habitual dos colóquios, onde temos múltiplas vozes, mas normalmente com intervenções muito breves. Aqui nós teremos sessões entre as 18h30 e as 20 horas,
que ocuparão numa primeira parte, sobretudo, a exposição por parte do orador que convidamos para trabalhar estes temas e, portanto, será trabalhado de uma forma bastante interativa num contexto, num ambiente online, já que é nesse ambiente que se vai desenvolver esta formação. E depois teremos sempre, na segunda parte da sessão, um diálogo animado por mim e também pelo professor José Manuel Pereira de Almeida, enfim, da equipe reitoral da Universidade Católica, e que comigo coordena esta semana, este mês em que se desenvolve as várias sessões. Em que se desenvolvem as várias sessões da Escola de Verão. E acredito que quem quiser pode ainda participar. Nos estamos a passar também as informações ou o endereço da internet onde é possível encontrar essa informação para aceder a cada uma destas sessões. Professor Alfredo Teixeira, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta iniciativa da Faculdade de Teologia, a Escola de Verão, ao longo deste mês. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado.